Boa noite. Deu certo! Estamos aqui para mais uma live. Depois de um transtorno técnico, hoje nós vamos falar sobre os melancólicos. Sejam muito bem-vindos. É muito importante que a gente se conheça, né? A gente não desistiu e a gente não deve desistir de nos conhecer. E o temperamento é uma coisa que nós precisamos conhecer, nós precisamos identificar qual é o nosso temperamento, identificar qual é o temperamento do outro, por quê? Para que a gente possa compreender o outro melhor, para que a gente possa nos compreender melhor. Então é sobre isso que nós vamos falar. E eu quero falar porque todos vocês são muito bem-vindos, deu tudo certo, gente. Vocês não sabem tanto de coisa que eu fiz né, minha irmã me ajudando pra dar certo. E eu desliguei meu celular e aí agora deu certo. Era alguma coisa com relação o meu Instagram. Não sei o que era, não sei. Desliguei a internet, liguei, enfim, mas estamos aqui, isso que é importante. Sejam muito bem-vindos, Lohane, Gustavo, que é o nosso convidado, já está aqui. O Marcos, o Davi, seja bem-vindo. Ângela, seja bem-vinda. Saudades. Oi, Ellen. Voltei. A Ellen mandou mensagem. O que é que tá acontecendo? Né? Oi, Lohane. Deu certo, gente. Melancólicos. Estamos aqui. Tá, hoje estamos aqui, eu estou aqui pra gente entender um pouquinho de vocês e pra eu explicar um pouquinho sobre vocês e vai dar tudo certo. Seja muito bem-vinda, vovó, que está aqui mais uma vez, minha companheira de todas as lives, né, quem me apoia em todas as lives. Ellen, deu certo, entendeu? Então, hoje nós vamos falar sobre temperamento. Hoje é a nossa última live, nós já estamos na 5ª live, nós fizemos uma de todos os temperamentos, né, explicando cada um deles no geral, para você descobrir o seu. E agora nós estamos falando de forma específica de cada um deles. E hoje nós falaremos sobre os melancólicos, mas para a gente lembrar o que é o temperamento? Cada pessoa vai absorver as coisas do ambiente, das situações que elas vivenciam de uma forma, né? Cada pessoa tem um temperamento. De acordo com esse temperamento, ela tende a reagir, certo? Então é muito importante que a gente conheça o nosso, conheça do outro. Para quê? Para que a gente possa viver, né, de uma forma mais responsável e de uma forma mais cuidadosa com o outro, certo? Lembrando que temperamento não é porrete para bater em ninguém. Né? Para você é colérico, você é fleumático, por isso que você é assim. Não. Temperamento é pra gente entender e pra gente respeitar. E também temperamento não é escudo pra gente usar, pra gente nos proteger, né? Não é por culpa do meu temperamento que eu sou assim, de forma alguma. Você não vai fazer isso, vocês assistiram todas as minhas lives, você aprendeu que maturidade é você reconhecer o que você precisa mudar e se esforçar, não se poupar em nenhum momento para essa mudança, certo? Muito bem-vindos, todos vocês que estão aqui. Nós vamos começar então a falar sobre os melancólicos hoje. Eu quero só perguntar, o áudio tá ok? A imagem, tá tudo bem agora, gente? Oi, John, seja bem-vindo. Gente, tá tudo certo? O áudio, o som? Alguém me dá um joinha pra eu saber. Deixa eu colocar também o título da live, quase que eu esqueço. Enquanto eu coloco o título, manda essa live pra alguém. Tem alguém aí, ó, precisando escutar um pouquinho, né, ter esse autoconhecimento. Deixa eu colocar aqui, gente, eu gostaria que fixar, só tô fixando o comentário, porque aí todo mundo que entrar vai entender e vai saber do que estamos falando, certo? É o seguinte, eu vou pedir pro Gustavo, pede pra eu poder te aceitar aqui na live. Gente, quero convidar o Gustavo, que a gente já vai conversando e a gente já entra no tema, tá bom? Cadê o Gustavo? Olha se você consegue me mandar o convite, Gustavo, que aí eu te aceito aqui na live e dá tudo certo. Que é o nosso convidado, gente. Então, quem não me conhece, quem é novo aqui, eu sou a Elida, eu sou psicóloga clínica e eu trabalho, né, já tem 6 anos e como psicóloga clínica atendo crianças, adolescentes e adultos.
Além de psicólogo, sou neuropsicóloga também, né? Vou fazer avaliação como neuropsicólogo, trabalhar as áreas cognitivas como memória, atenção, certo? Então é tudo isso que eu faço. Vou adicionar aqui o Gustavo. Gustavo, tô aguardando ser aceita. Tá conectando. Olá! Oi, Oi, Gustavo, tudo bem com você? tudo e com você? Joia, seja muito bem-vindo. Gustavo é um amigo dos meus amigos, que também é meu amigo. E é uma alegria ter você aqui, seja muito bem-vindo, um prazer. Obrigada por ter aceitado o convite. Eu estava, gente, na procura, né, de um melancólico. E o Gustavo, você viu das minhas lives? Na primeira live ele comentou: Ah, quando que vai ser o melancólico? Eu falei assim, gente, será que ele é melancólico? E aí eu fiquei de olho, conversando com os meninos, que nós temos amigos em comuns, e ele é melancólico. E aí eu convidei o Gustavo de coração aberto, aceitou. Seja muito bem-vindo. Eu quero que você, pra gente Obrigado. começar, se apresente, conte um pouquinho pra gente quem é você, o que você faz. E conta aí para o pessoal te conhecer também. Então, meu nome é Gustavo, né, como a apresentou. Eu me formei em Direito há uns 2 dias atrás. Eu terminei em junho, né, a faculdade. Oh, que bem-vindo. Assis- Hoje eu sou assistente de juiz no Tribunal de Justiça aqui do Estado de Goiás. Ah, que legal. E como é que foi essa escolha para fazer direito? Então, há quem diga que desde pequeno eu já dava indícios que eu queria ser alguma coisa na área do direito, que eu falava ao povo logo desde muito novo. Então, eu acho que desde muito cedo. Será que o seu temperamento vai ajudar nessa área? E qual a área dentro do direito que você quer seguir? Magistratura, juiz. Ah, muito bom. Eita, vamos ver como vai ser como que é ser um juiz melancólico, né? Hoje a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Seja bem-vindo, então, Gustavo, e todo mundo que tá aqui. Eu vou começar, Gustavo, explicando um pouquinho. Na hora que você quiser me interromper, pode me interromper, certo? Para você Tá. nos dar exemplos de como é viver uma vida toda como melancólico. Lembrando, gente, o temperamento, a gente desde o berço, a gente tem ele, né? Ele é uma estrutura fundamental nossa. E estrutural, então não muda. A gente nasce com ele e a gente vai descobrindo, né? Quando a gente já tem um repertório comportamental maior, a gente já vai conseguir identificar desde a criança qual é o nosso temperamento. A gente já viu 3, né? E hoje nós estamos no quarto, que é o melancólico. O melancólico, eu vou explicar um pouquinho. Deixa eu colocar, eu preparei os slides, como sempre, né? Pra gente acompanhar certinho. Então, hoje nós vamos falar dos melancólicos. E a figura, a simbologia que a gente usa para o melancólico, Gustavo e pessoal, é a Terra, né? Por quê? Vocês vão perceber que melancólico não tem nada a ver aquela questão de tristeza, não é de melancolia, né? Mas sim é que ele tende para dentro. A pessoa que tem esse temperamento melancólico, ele é mais introvertido, como nós vamos ver aqui, certo? Então, deixa eu pegar aqui. Aqui, nós vamos seguir a partir daqui. Então, nós vamos entender que, assim, a Terra, né, para a gente entender a simbologia do melancólico, a Terra é aquela coisa firme, né, aquela coisa que marca, que permanece, é o alicerce que sustenta. Então, o melancólico, ele é essa pessoa que é firme no que ele pensa, no que ele age, né, porque se ele falar alguma coisa pra gente, pode ter certeza, ele já pensou sobre aquilo muito tempo. É assim mesmo, Gustavo? Vocês pensam muito pra Desse fazer jeito. as Antes de coisas? falar, tem todo o repertório na cabeça. Tem tudo, né? Então, os melancólicos, eles são muito planejados, muito organizados. Por isso eu coloquei como título, né, subtítulo da live, a beleza e o risco do mundo interior. Porque é uma beleza incrível da Terra, mas a gente vai perceber também que tem um risco, né? Quando a gente entra muito no mundo interior, que a gente pensa, às vezes o melancólico pensa tanto que não age.
né? Ou age assim, deveria ter feito e não fez há muito tempo. Então, assim, é um risco com relação ao melancólico. Tem duas características muito importantes e fundamental do melancólico, que é aquela característica que a gente viu nas outras lives. Você que não assistiu às outras lives, corre lá no meu Instagram, né, aqui mesmo onde vocês estão, vão lá e vocês vão ver que tem no primeiro, eu vou explicar sobre 2 pontos de cada temperamento, que são estrutural. O melancólico, ele é seco e frio. O que quer dizer isso? Frio quer dizer que o melancólico é introvertido, tá ligado à introversão. E o que quer dizer que ele é introvertido? Que ele é vergonhoso? Não. Quer dizer que ele, quando ele chega no ambiente, ele não vai logo se comunicando. Ele chega, ele fica quieto, ele vai observar o ambiente, né? E depois ele vai para a relação, para a comunicação. É isso mesmo, Gustavo, que geralmente acontece? Ou você chega conversando com todo mundo? É bem, é bem isso. Primeiro um reconhecimento de território, até eu me sentir confortável e poder falar alguma coisa. Até você, né, se alicerçar. A terra é assim. Quando a gente joga a terra, ela busca o quê? Né? Se estruturar ali, né? E depois, né, se a gente quer usar uma terra, a gente precisa amassar, né? Quando a gente vai fazer plantação, a gente precisa organizar a terra. E é isso mesmo que o melancólico ele faz. Ele, quando ele chega, ele não vai comunicando igual o sanguíneo. Quem é sanguíneo aqui, né? Desse momento, eu sou sanguínea, gente. Então, quando eu chego no ambiente, eu já vou conversando com todo mundo. Tananã, nananã. Por quê? Eu sou extrovertida, né? Já os melancólicos, eles são introvertidos no sentido que, primeiro, eles observam, mas depois eles se comunicam, né? Não tem a ver, igual eu disse, com a questão de vergonha, não é isso. É porque ele tá ambientando, certo? E outra característica do melancólico é que ele é seco. Ou seja, ele tem a tendência, então como ele é introvertido, ele entra, né, para o mundo interior dele, ele tem a tendência de distanciar do outro, né? Enquanto a outro o oposto, por exemplo, o sanguíneo e o fleumático, que eles são opostos, eles não são secos, né? Ele envolve, ele é úmido, ou seja, tende para se relacionar. O melancólico, ele é seco, então ele tende a ficar no mundinho dele, no mundo ali, né? Distanciando dos outros. E então ele precisa sair desse mundo, ele precisa, né? Esse é o desafio, né? Ir para a relação. Esse é o desafio do melancólico. E a gente já começou falando que a Terra, que é a simbologia, né? Então tem as várias qualidades que nós vamos ver desse temperamento e também tem os vários desafios, né? Eu não gosto de chamar de defeito, qualidade, mas só para de uma forma didática, que tem alguns pontos que é o desafio do melancólico para que ele possa ir para a ação, ir produzir, e se relacionar, senão ele fica só no mundo dele, né? E acaba adoecendo a si mesmo e as suas relações, e não indo para frente, né? Então, sobre isso que nós vamos ver. Vamos então entender um pouquinho sobre as principais características do melancólico. Vamos lá. Qual dessas características é mais forte em você, Gustavo? No meu modo de ver, eu acho que é dedicado. Dedicado. A primeira. É. Uhum. Então, os melancólicos, eles têm uma dedicação extrema a tudo que eles vão fazer. Porque eles não fazem só por fazer. Eles não entram numa relação somente por entrar, mas primeiro eles pensaram muito para entrar, né? Eles não entram no curso só para vou ver se eu vou fazer esse curso. Não, eles pensaram, né, para entrar no curso, para estabelecer num lugar. Conta pra gente, Gustavo, um exemplo de sua dedicação em alguma situação que você percebeu isso. Consegue lembrar? Assim, o mais recente foi a experiência enquanto estagiário no Tribunal de Justiça, numa determinada vara civil, que desde o início eu já entrei sabendo o que eu queria e me dediquei para aquilo até eu conseguir chegar na onde que eu queria, que é o cargo de assistente de juiz. Que lindo! E você conseguiu, né? Devido à sua dedicação a tudo que você veio construindo, né? No seu caminhar, né? Como estudante e Uhum. tal, que bacana. É,
Vamos continuar. Então, obrigada, Pastor Valdemar, seja bem-vindo. É um grande amigo, seja muito bem-vindo. Então, uma das características é essa dedicação a tudo que o melancólico vai fazer, ele se dedica, né? Enquanto às vezes, por exemplo, o sanguíneo, ele é mais assim, ele faz uma coisa, faz outra, ele não tem muito essa profundidade, que é o segundo ponto que a gente vai ver. O melancólico, ele é dedicado. Ele é profundo em tudo que ele faz. Então, né, pensa a Terra, ela precisa aprofundar, ela se aprofunda, né? Com o tempo, ela vai se tornando ali dura, né? Então, são pessoas muito intensivas em tudo que ela vai fazer, sente muito, né? Por exemplo, se ele tá em algum relacionamento, são pessoas intensas. Às vezes eles não demonstram, mas são intensos. Né? São pessoas assim mesmo? Não demonstra muito, não, o Gustavo? Ou É você eterna já, ou reclamação você da já minha tive. namorada. Deixa eu ver, ela tá aqui. Conta pra gente os desafios de A vida, namorar um melancólico. a Tem muitas vida dela é reclamações? Conta reclamar que eu pra não gente um. demonstro. Ah, é demais. Ela fala que eu não Então, demonstro, que eu não posto, que eu não falo, que eu não compartilho as fotos e que em público eu sou muito seco. é difícil. Mas por quê? Por que que o melancólico, ele pensa que não precisa. Com certeza ela tem outro temperamento que não é igual ao seu, né? Que ela espera que você que você né, demonstre isso para ela. E o melancólico, como ele sente, ele é muito fiel àquilo que ele sente, àquilo que ele tá, a gente não precisa, eu não preciso postar, eu não preciso ficar falando o tempo todo, não preciso ficar mandando o tempo todo, né? Mas às vezes a gente está numa relação que precisa. Então, o desafio da gente sair do nosso mundo e atender também um pouquinho do outro. Então, olha só que lindo, né, gente? O melancólico, o Gustavo, tá aqui falando assim, se abrindo. Então, esse é um desafio, eles quase não se abrem. Então, foi difícil Nossa, achar um melancólico que topasse. O Gustavo falou assim: Elida, se eu ficar mais calado e tal, eu não. É normal, normal, né? Que é do próprio temperamento. Então, são uhum. pessoas mais intensas no que sentem, né? Introspectivos, muito perfeccionistas. Eu geralmente falo assim, nossa, o melancólico ele pensa que é Deus, assim, mas por que que ele faz assim? Desculpa, mas é desse jeito, né? Porque ele planeja. Então, assim, ele pensou para fazer algo 5 anos. Ai, meu Deus, se não dá certo. Sabe? Se não dá certo, ele se culpa porque ele pensou, mas fiz a estratégia, e se o outro não faz do jeito também que ele esperava, ele fica muito frustrado e ferido. Então, assim, por exemplo, imagina ferir a terra até que ela volte, muito tempo, né? É para voltar até que você fala, não, desculpa, né? Imagina o sanguíneo que fala sem pensar na relação com o melancólico. Ele fala uma coisa e o melancólico, tudo que ele escuta, ele leva muito a sério, porque a estrutura dele, tudo que ele fala é muito sério, porque ele já pensou para falar, né? Então ele acha que todo mundo age como ele, né? Que ele já falou, então se o outro falou, é tão intenso como o que eu falei. E às vezes não é. Então o desafio do melancólico é entender que as pessoas são diferentes deles, às vezes, né? E muitas vezes a propósito. Então, são pessoas muito perfeccionistas, né? No sentido porque pensaram, porque né, organizaram ali como iria agir, elas buscam sempre a perfeição, a ordem, né? São muito exigentes consigo mesmo e com o outro. São pessoas muito sensíveis no sentido de quando você fere, gente, quando você fere, tem algum problema com o melancólico e você fala palavras para ele pesada, machuca numa intensidade tão grande, que você pensa assim, nunca mais vai perdoar, sabe? Muito difícil, né, Gustavo? Isso. Tem algum exemplo? Vai pensando no exemplo aí disso, que alguém feriu e aí foi difícil, se você já viveu algo assim. Então é muito difícil. Lembra, eu teve um exemplo que eu dei na live passada dos fleumáticos, que eu falei assim, que enquanto. Não, foi na do sanguíneo. Imagina o melancólico e o sanguíneo saindo de viagem. O melancólico, ele vai lembrar
de tudo, de todas as sensações que ele viveu lá, né? De como ele se sentiu naquela viagem e tal. O sanguíneo não vai lembrar muito de nada, porque o sanguíneo ele esquece, ele vai lembrar que foi bom, mas ele não tá lembrando o que que ele sentiu e tal, só foi bom, foi legal. Então, imagina numa briga. O sanguíneo vai esquecer. O melancólico, ele vai gravar cada dor que ele sentiu daquela briga, daquela discussão, né? E ele vai lembrar, passou 5 anos, ele vai lembrar. E o problema, o grande problema é que ele fica mastigando essa raiva. Se ele não, eu falo, gente, mas se ele não está maduro. Porque o que nós estamos aqui lutando, eu sei que o Gustavo também, é para se tornar um melancólico maduro, né? Que vai falar declarações de amor para a namorada, né, Gustavo? Que vai publicar fotos dela. Nós queremos ver no seu perfil. Gente, segue o Gustavo e vamos ver se ele vai ele vai agora publicar algumas coisas. Conta pra gente, Ai, Deus. Gustavo, teve alguma coisa assim? Porque realmente é muito difícil é, de quando alguém te fere, é realmente tipo uma palavra dói mesmo? Como é que é? Sim, é como você disse mesmo, assim, intenso, para mais ou menos. Então, assim, quando fala, e às vezes é algo assim muito simples, e que para outra pessoa ela falou da boca para fora, para nós parece que ela estava nos atacando pessoalmente. Às vezes a pessoa falou algo assim na terceira pessoa e para um público em geral a gente toma as dores de todo mundo só para nós. E é isso. Eu já tive É isso. situações assim que eu já fiquei assim afastado de amigo assim por mais de ano, às vezes por besteira. Aí depois eu vou parar para pensar e falar, nossa, besteira, né? Aí pronto. É Hoje em dia eu desse tento jeito. me controlar, Então, né? assim, Mas até pouco tempo atrás não. sou muito observador também. Gustavo, tem alguém perguntando se você tá bravo. Não, ele não tá bravo. Você tá bravo, Eu Gustavo? não, Não, eu não. é porque realmente o melancólico, ele é um desafio, vocês têm que sorrir mais. São pessoas mais sérias, né? Mais sérios, porque são mais introspectivos mesmo. Então, um desafio é ficar. Agora, os melancólicos, os sanguíneos vivem rindo, né? Aí, quando o sanguíneo tá em relação com o melancólico, fala, gente, como que fica sério assim o tempo todo? Como é que é, né? Mas assim, quando a gente já tem uma personalidade madura, a gente já vai equilibrando, né? Dá um sorrisinho de vez em quando, né? Sai um pouquinho da seriedade, né? E eu falei já que são muito observadores. Então, se chega no lugar, geralmente o melancólico é aquele que vai chegar e observar, né? Como que está esse ambiente para poder agir. Então, essas são as principais características. Então são pessoas maravilhosas, gente. Pra gente, são um dos temperamentos que mais estável. Essa é uma característica muito bonita, né, de vocês melancólicos. Algum melancólico aqui, gente? São muito bonitos isso, sabe? É um lugar que a gente pode se chegar e confiar que vai nos ajudar, que vai estar com a gente, sabe? Se a gente né, construir uma relação, são pessoas assim que vai dar aquele amparo quando a gente precisa, aquela palavra sábia quando a gente precisa, sabe? Então, assim, é onde você imagina a terra é um solo fértil, né? Então, assim, se você planta uma relação saudável, você colhe daquela pessoa, assim, a fidelidade dela com você, na amizade, em tudo. Então, assim, são pessoas muito estáveis e tem muita harmonia naquilo que fala, né? São muito parceiros, por exemplo, o melancólico como na liderança, ele faz uma liderança servidora, companheira, gosta de contribuir com o outro, então ele sempre está buscando, né, contribuir, sempre acrescentar para a vida do outro. É isso, Gustavo? Falei bonito agora, né, do seu temperamento? Pois é, ué, até eu tô impressionado. Eu concordo. Então, às vezes, as pessoas falam assim: ai meu Deus, eu sou melancólica, que vergonha, deve ser horrível. Não. É,
todos os temperamentos são lindos, né? Eles são perfeitos, têm qualidades incríveis. A gente precisa um do outro, a gente precisa dessa beleza, sabe? De profundidade que o melancólico tem, de segurança, de nos passar segurança. Mas a gente também precisa da leveza do sanguíneo, a gente precisa, né, da tranquilidade do fleumático, a gente precisa da ação, né, do colérico, que o colérico é ação, é fazer, né? Então, assim, todos os temperamentos, eles maduram o trabalho em harmonia. Não tem nem melhor, nem pior. Tem aquele que é maduro, aquele que é saudável, que a gente desenvolve de forma muito... que contribui muito para as nossas relações. Agora a gente falou das principais características positivas, agora a gente vai falar dos pontos negativos, né, que eu digo, são os pontos que a gente precisa buscar melhorar, certo? Então, são pessoas, né, esse temperamento, geralmente são pessoas desse aí, Gustavo, vai pensando que você teve mais dificuldade. Agora eu faço a pergunta, eu vou explicar e agora você vai pensando aí o que mais, assim, foi desafiador para você, realmente, que você está buscando melhorar e qual que você já melhorou, essas coisas. Então, os melancólicos, eles são frágeis, eles passam essa dureza, mas na verdade eles têm uma fragilidade, a dureza para... Não, né? Mas eles, quando você fere, fere demais, porque eles entram realmente com o coração, seja para fazer um trabalho, seja numa relação. Então, quando o outro ele não valoriza na mesma intensidade que a gente está valorizando, nossa, dói muito, né? E aí se quebra. E depois que quebra uma relação com o melancólico, para construir anos para construir, porque é muito difícil, né? E são pessoas muito orgulhosas, às vezes. Esse é o desafio, né? Orgulhosa por quê? Porque só ele tá certo. Porque ele pensou 5 anos, ou 6, ou 10, para tomar uma decisão, entendeu? Então eles estão... Então, assim, como assim? Você acabou de pensar? Geralmente o sanguíneo, ele é muito... Ele pensa assim na hora, como assim? Você pensou nisso agora, tem 5 anos. Claro que com a minha ideia, né? Ela tem uma confiabilidade muito maior. Porque ele pensou muito. Então, ele às vezes até entra nessa questão de orgulho mesmo, né? O que ele acredita é aquilo mesmo. Então, essa é uma dificuldade, saber que às vezes vocês podem estar errados. Entendeu? E vocês podem errar, a gente não vive num mundo perfeito. Às vezes né? Às vezes não dá certo uma coisa que vocês estavam planejando. Tem a questão da timidez, né? São pessoas mais caladas, mais na sua, por conta da introversão. São pessoas desconfiadas. Ela acha assim que o outro nunca vai dar conta de fazer igual ela faz. Entendeu? São pessoas mais complexadas no sentido de... o Gustavo deu um sorrisinho aqui agora. Sabe? Com o outro, consigo mesmo. São pessoas rígidas. Ou seja, no pensamento, aquilo que ele acredita, pronto, acabou. Acredita mesmo, né? E aí, a gente tem outras formas de ver, então é muito difícil de mostrar isso pra ele. Então, assim, o melancólico maduro, ele vai conseguir já equilibrar um pouco isso, escutar a opinião do outro. E são muito impacientes, no sentido de, com relação ao outro, que não funciona do mesmo jeito que ele, sabe? Que não produz do mesmo jeito que ele, que não pensa do mesmo jeito que ele. Então, são pontos que o melancólico precisa, né, trabalhar para ele desenvolver e melhorar. Desses aí, Gustavo, qual que é mais forte em você? Uai, o mais. Se fosse para falar, seria todos, Que né? você Mas mais teve que o trabalhar? mais forte. O que eu mais trabalho é a questão da impaciência. A timidez, eu penso que hoje em dia meio que já consigo lidar com ela. E a desconfiança ainda tá Uhum. meio difícil ainda, que eu ainda tô desconfiado de tudo e de todos. Nunca ninguém vai conseguir, né, servir, fazer como vocês servem. Deve ser muito difícil você deixar lá no seu trabalho, né, delegar. Geralmente o melancólico está sempre supervisionando, né? O que o outro está fazendo. E dá uma agonia Então, quando às você vê que vezes, que a outra pessoa não tá fazendo do jeito que você iria fazer, aí você começa a ficar impaciente e fala, não, deixa que eu faço.
né? Porque É faz, igual faz do seu fazer tempo, do seu jeito. enquanto na escola e na faculdade, a coisa que eu mais odiava é fazer trabalho em grupo. Quando era eu fazia para todo mundo, para mim não ter que lidar com ninguém. Uhum. Queria fazer sozinho. Que aí saía do seu jeito, É, do seu planejamento. aí você, do meu jeito. Esse é o desafio, né, do melancólico. Saber que a gente às vezes precisa ir no mundo do outro, né, Gustavo? Talvez fazer, né, do jeito do outro, que talvez dá certo também. E se der errado, os dois vão aprender. Mas às vezes dá esse espaço também para o outro aprender, né? Para essa relação. Mas é difícil, é sair da caixinha, é sair da zona de conforto, não é verdade? É É muito isso. Então difícil, meu Deus. agora esses dois, Gustavo, dessas principais características do melancólico, positiva, negativa, quais que você percebe no seu trabalho que te beneficia? Que você fala assim, nossa, que bom que eu sou melancólico, porque né, isso me ajuda aqui no como gerir o meu trabalho. Como que é? Eu penso que dedicado e profundo. Uhum. Eu acho E nas que é suas os que mais me relações, qual auxiliam. desses assim, auxilia? Uhum. E nas suas relações, quais assim que você percebe que são fundamentais? Intensivo e observador. Observador. E desses aqui, quais que atrapalha mais no seu trabalho? Timidez, e Uhum, rigidez. uhum. Ó, tá vendo, gente? Então, assim, é onde ele tem que trabalhar mais, né? Então, a gente vai acabar essa live daqui um pouco, ainda não, mas na hora que a gente acabar, vocês vão pensar sobre isso. Os melancólicos vão buscar mudança, né? Vocês são responsáveis por vocês. Mas, então, com isso, eu vou trazer algumas dicas. Como ser um melancólico melhor. Gente, lembra, confiança é a palavra-chave para vocês, né? Então, vocês precisam aprender a cultivar essa confiança no outro, né? É muito difícil, mas a gente precisa sair da nossa caixinha, né? E saber que o outro pode, sim, ele pode conseguir se a gente instruir ele certinho. Claro que vocês não vão se jogar, né, no mar sem, sem salva-vidas, né? Lógico que não, mas claro que vocês podem sim observar, né? Mas assim, trazer, começar a exercitar a confiança em tudo que vão fazer. Confiar que as pessoas levarão a sério a tarefa solicitada por vocês, né? O que vocês pedirem, saiba que elas vão, sim, né? Fazer, se você passar com, né, com clareza, né? É, na relação de vocês, elas podem conseguir. Então, assim, a palavra-chave para o melancólico é confiança. Tem algo a dizer sobre isso, ou melancólico, Gustavo? É algo que eu tento que eu tento trabalhar e realmente é necessário porque assim nem sempre eu vou conseguir fazer tudo do jeito que eu quero e da forma que eu quero e nem sempre eu vou estar hábil assim no quesito tempo também para fazer porque a gente não consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo e muitas vezes a gente precisa fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então a gente depende das outras Exatamente. pessoas e isso aí é algo que é difícil. Uhum. Imagina você lá, quando você já for juiz, delegar, né, para os estagiários. Você vai ficar louco, meu Deus do céu, não vai conseguir, né? Se ele não tiver isso maduro, né? Na hora que você for delegar, você vai ficar sofrendo, vai, né? Ou pegar o trabalho tudo para você fazer. Não quero estagiários. Né? Então, é uma forma, né, de começar a exercitar no casamento também, no namoro, exercitar essa confiança que, né, aquilo que a outra pessoa pediu, ela vai fazer, porque você não vai dar conta de fazer tudo sozinho, né? Tudo isso. Segunda dica para os É, melancólicos. Lembre-se de que a imperfeição existe e de que a vida não é perfeita. Uma coisa que o melancólico precisa saber, porque, assim, sempre eles planejam, vocês planejam, né? Os melancólicos que aqui me escutam, vocês planejam algo certinho. Mas vocês fazem só o plano A. E tem que dar certo aquele plano. E quando não dá?
frustrado. Então vocês precisam lembrar que a vida não é perfeita. E quando se frustra, tem algo que o melancólico faz que ele deixa, ele entra pra dentro de si pra entender, né? Ele acredita que se ele resolver aquele problema interior dele, ele resolveu o problema do mundo. E aí ele se retira da relação. Ele deixa de servir e de amar o outro devido assim à sua demanda interna de remover sua tristeza e a culpa que ele faz, porque eu planejei onde foi que eu errei. Sabe, às vezes realmente ele errou, às vezes o outro errou, às vezes os dois erraram, sabe? E aí, mas ele fica no sentimento daquilo e não passa. Então é muito difícil. Então, assim, uma coisa que o melancólico precisa aprender peraí, imperfeição existe, eu não sou perfeito. Né? As coisas não são, a vida não é perfeita, às vezes vai dar errado. Nem por isso eu vou me acabar aqui dentro sozinho. Eu vou pra relação, né? Se é numa relação de casal, por exemplo, você é melancólico, vocês tiveram um problema, você, né? Não pode calar pra sempre. Caladinho, nunca falar. Já pensou casar com uma... Nossa, agora isso de falar das relações. Vai dar problema, né? Você mata o outro que tá lá precisando escutar, precisando resolver, precisando de uma ação para resolver o problema. Então, assim, precisa de sair da caixinha, né? Os melancólicos sempre têm que sair da sua caixinha, do seu trono da introspecção, sabe? Do seu trono da observação e ir para a relação. Um dos seus inimigos mais perversos é a sua falsa humildade. Por isso deve combatê-lo. O que é essa falsa humildade? Parece que todo melancólico ele é super humilde, mas na verdade ele sempre acha que as ideias dele são as melhores, não é verdade, Gustavo? É verdade. Então Ai, precisa o credo. tempo todo combater isso. Verdades sendo reveladas aqui, pessoal. Então, assim, o melancólico, ele precisa, ter humildade de que nem sempre ele vai estar certo. E se ele estiver certo, que bom, é para a relação que ele tá certo, né? Mas aí o melancólico não é maduro, eu avisei, eu falei que era assim, sabe? Ele fica com raiva, com dor, e aquela dor nunca passa. Eu nunca vi um dos temperamentos que mais são melancólicos no sentido de tristeza, de entrar numa infinita tristeza, assim, de quando são feridos, são melancólicos. Então precisam ter cuidado sobre isso, certo? Vamos, mais um. Como ser um melancólico melhor? Frente a uma decepção, sua tendência é ser frio e seco, mas você pode aprender a ter compaixão. É isso, gente. Isso foi algo que eu já falei bastante aqui. Então, assim, quando vocês estiverem, né, numa relação, forem decepcionados, nada de ser frio e seco. Vocês, né? O que é ser frio? Fica quietinho, como se o outro não precisasse de relacionamento, sabe? Como se o outro não precisasse de comunicação, porque você tá aí resolvendo seu problema interno. Nossa, eu fui ferido. Como que foi? Falaram isso pra mim, né? Mas às vezes o outro precisa de ouvir, olha, eu não gostei. Como nós vamos resolver esse problema, né? E sua escala de perfeição precisa se adequar à realidade. Faz sentido isso, Gustavo? Nossa, demais. Se você quiser compartilhar algum exemplo, tá? Então, assim, a escala de perfeição do melancólico, ela é muito alta. Assim, ele espera muito do outro, muito. Tanto que ele espera tanto dele, não é? A mesma proporção ele espera do outro. Aí o outro nunca dá conta de fazer tão perfeito como ele faz, aí ele tá sempre frustrado. Nossa, por que a pessoa agiu assim? Eu esperava que fosse assim, né? Então, assim, é uma escala muito grande de perfeição no mundo imperfeito. Então, por exemplo, né, lidando com as questões, assim, absurdas que a gente vive de coisas horríveis, né, no mundo, muito absurdo pro melancólico de falar, nossa, como que as pessoas podem agir como agem? Sendo que ele também tem essa possibilidade de ser, né, se ele não fosse o cuidado que ele tivesse, de agir também de forma errada. E os melancólicos também erram, Isso aí. né? E aí Principalmente com eles precisam, pode falar. Erra sim? idade, com relacionamento assim, a gente sempre espera muito, né? Na mesma proporção que é doada, é a mesma proporção que se espera receber, como você mesmo disse. Então, assim, isso nos leva a ter poucos amigos, porque aqueles que não conseguem suprir a expectativa não estão aptos a serem a estarem no Meus ciclo de amigos. amizade. Desse jeito, gente.
desse jeito. Falou tudo, falou tudo, sabe? É assim mesmo. Então, vocês vão perceber que o melancólico é aquela pessoa, assim, que tem poucos amigos, né, Gustavo? Mas por quê? Porque são seletivos, né? Eles, para começar um relacionamento de amizade, de namoro, estão observando, né? Para ir para um relacionamento familiar, estão observando, porque a expectativa é alta que o outro acerte, que o outro sempre faça o que ele espera que o outro faça. E quando não faz, ele se decepciona e não vai mais para a relação, seca. Fica seco. E é muito sofrido, gente, muito sofrido. Eu já atendi muitas situações assim. Com o melancólico que foi ferido, sabe? São feridos demais e a gente precisa começar a trabalhar o coração dele, que essa ferida, isso que ele sentiu, passou, sabe? Que ele pôde aprender. E ele não muda a página e a gente vai trabalhando para que ele possa continuar vivendo. Né, continuar. O que ele aprendeu? Agora vamos. Ele mas e se errar de novo no mesmo ponto? Mas agora você aprendeu, as chances de acertar é maiores, mas não tem como a gente se proteger de tudo, né? A gente precisa ir e viver, né? E viver Verdade. faz parte disso, né? De às vezes errar, de acertar. Então a gente precisa abaixar um pouco a expectativa que a gente tem. Um melancólico em um relacionamento. O que eles esperam? Olha aí, Gustavo. Esperam gestos de gentileza, de atenção, né? E esses gestos tocam vocês muito profundamente. Então você que tem um relacionamento aí com melancólico, ou você é melancólico que tem um relacionamento com alguém, deixa isso claro para o outro, que é importante. É importante, Gustavo? É importante. É importante estar sempre lembrando o tanto que nós somos importantes. Eles gostam de ouvir, né? De ser apreciados, né? Também. Uhum. Precisam ser levados a sério. Gente, nunca faça pouco caso da sua tristeza e pessimismo, né? Se o melancólico tá falando, para ouvir. Não fala, nossa, mas você sente isso tudo? Tá doendo desse tanto ainda? Nunca fale isso pro melancólico. Você mata o melancólico. Você, sabe, você deixa ele. Você acaba com ele, né, ô Gustavo? Se você tá falando de uma dor, ele. Não, primeiro que ele tá se abrindo pra você, da Uhum. dor. Né? Segundo, que ele tá confiando em você, né, pra falar da dor. E você ainda Uhum. não, assim, escuta, não afirma o sentimento, relacionamento cancelado. Depois ele não vai te contar de novo, porque você não escutou. Não é, Gustavo? Desse jeito. A Faz pessoa tem que sentido? concordar e concordar na mesma intensidade, porque se for intensidade um pouco menor, parece que não, tá faltando algo ainda. E se quebrar a confiança é uma vez só também. Uhum. É muito difícil. Então é nisso que o melancólico precisa trabalhar. Ele falhou, a gente conversou a relação, né? Os dois querem recuperar a relação, então vamos conversar, vamos resolver, vamos tentar de novo, né? Se for possível, né? Para aquela relação. Então, assim, então, aos pouquinhos, o melancólico precisa se abrir de novo para, né, para que seja possível a confiança existir. Já pensou viver? Porque uma pessoa pisou na bola, você nunca mais confiar no amor, nunca mais confiar na amizade, né? Você está generalizando tudo, né? E impedindo que outras portas sejam abertas. Então, mas assim, dicas, né? Acho que isso para qualquer pessoa. Se a pessoa tá falando do sofrimento dela, poxa, é o sofrimento dela. Então, afirma, né? Nossa, tá doendo desse tanto, entendi. Eu não consigo entender na profundidade que você tá sentindo, mas com certeza é difícil. Vamos buscar ver o que a gente pode fazer para te ajudar, entendeu? Então, aí a gente vai, né? E o melancólico, se ele tá numa relação também com outro que não entende, ele precisa entender. Ele não entende. E também ele não tem, né? Eu me entendo. Então é importante que eu entenda também. Né? Às vezes a gente espera muito pelo outro, e a gente não também. Também eu sou. Aí a gente fica usando isso como assim, como muleta, né? Pra gente justificar tudo. Escute-o sempre e o encoraje. Não rompa seus silêncios e respeite sua paixão pela ordem, rotina e planejamento. Então, assim, gente, se você tem alguém, uma companheira, um companheiro que seja melancólico, ou filho, né? Às vezes eles vão precisar desse silêncio.
né, de introspecção, né? Chegou do trabalho, deixa eles quietinhos um pouquinho. Eu falo, imagina o brócolis, a verdura mesmo. Ela fica quietinha, né? Quando você vê a plantação, eles nem se mexem. Uma plantação de brócolis. Eu falo que as pessoas que são introvertidas, quando elas chegam de algum lugar, de um trabalho, que ela trabalha muito, elas brocolizam no sofá. Elas ficam quietinhas, sabe? Assim, pra poder recuperar, né? Elas estão recuperando a sua força interior. Já os extrovertidos não, eles querem relação. Então eles vão, liga pra alguém, conversa, quer sair, mesmo cansado, né? Às vezes eu termino a live, mesmo trabalhei o dia todo e tal, eu já quero conversar mais, né? Às vezes eu trabalhei 10 horas seguidas, o dia todo. Gustavo, o que eu quero? Conversar. Eu quero ver pessoas, né? Eu quero ir pra relação. O introvertido, não. Ele trabalhei 10 horas, eu quero, trabalhei 9 horas, 8, sei lá. Tanto tempo que você trabalhou, eu quero ficar caladinho, silêncio, né? E a gente precisa respeitar essas diferenças, né? E o melancólico também, eles são muito... ele é organizado, tem uma rotina. Conta pra gente sobre isso, Gustavo. É assim mesmo? Como que é? Quais são os seus desafios? Quem não, assim, já teve problemas na sua casa de as pessoas não respeitar a sua ordem e aí deu problema? Demais. Eu tenho uma rotina, assim, quando eu aprendo, como se diz no estado popular, o caminho da roça é só aquele ponto. Então, tipo assim, eu acordo todo dia, eu tenho que tomar um café e eu tenho que tomar um café daqui. Eu tenho um café que eu tomo cedo e o café que eu tomo à tarde. E eu tenho que tomar aquele, não serve outro, e Uhum. sei lá, é, de, é comer o pão, para mim, se eu não comer o pão, para mim não serve, tem que ser aquilo. Pode ter milhões de outras coisas, mas tem que ter aquilo que eu estou esperando. Uhum. E aqui em casa mesmo, por exemplo, é uma coisa que eu detesto é acordar e minha mãe tá limpando casa. Porque eu quero acordar, tomar café quieto, no sofá, vendo televisão. E às vezes eu acordo e minha mãe tá limpando a casa, tá com a cabeça para baixo. E isso aí muda a minha rotina, isso aí me mata. Mãe do Gustavo, pelo amor de Deus, não limpa a casa dela. Só quando ele já tiver saído para trabalhar. Mas não, É tô mais ou brincando. Mas o menos isso. Gustavo também tem que aprender, né? Às vezes é o único horário que ela tem para limpar e tal, né? Porque depois, Gustavo, um dia você vai casar, entendeu? Então, às vezes, assim, vai sair, né? Vai sair da sua, né? E você vai ter que aprender a lidar com as diferenças também, né? Não tudo, melancólicos, vocês não são Deus, tá? Vocês erram, vocês são humanos, outros também erram. Às vezes vocês têm que ter plano A, plano B. Eu trabalho com meus pacientes sempre assim, tá? Você tem esse plano, e o plano B qual é? Se não der certo. Se as pessoas não gostarem, o que você vai fazer? Entendeu? E ajudar também, vai que você está na relação com alguém que é melancólico, ajuda ele a pensar, tá bom, amor, ou não sei, o filho, tá, não deu certo assim, como que a gente pode fazer? Outra opção, vai que não dá certo, pra ir amadurecendo, entendeu? Agora vamos para o momento que a gente mais espera, que é nos relacionamentos, né? Melancólico e fleumático. Eu vou falar um pouquinho dos desafios. Ô, Gustavo, você, sim, só se você quiser falar, tá? Mas você já sabe qual que é o temperamento da sua namorada? Sanguínea, Ou não? Sanguíneo? Ó, tá bom. Daqui um pouquinho a 100%. gente chega lá, então. Tá bom. Daqui, se você quiser, a gente revelando aqui todos os segredos, meu Deus do céu, desse relacionamento. Live é um momento de revelar, de se abrir, né? Mas na hora que chegar no sanguíneo, então você conta um pouquinho pra gente dos desafios que vocês enfrentam. Do melancólico e o fleumático, quais são os desafios? Olha só, os dois gostam da vida privada. Os dois gostam da intimidade, né? Então os dois ali gostam muito ali, um do outro, ficar quietinho. Então eles evitam muito relação social. Então, eles precisam aprender a se divertir. Eles são introvertidos, o melancólico e o fleumático. Então, eles precisam... E são na deles. Os dois não falam que ama, que gosta, não sei o quê. E, às vezes, um ou outro precisa, sabe? De ouvir. A gente, como humano, a gente precisa ouvir apreciação. O melancólico precisa ser apreciado. O fleumático também. Mas os dois, por conta do temperamento, às vezes, eles não falam. E aí, cada um fica na sua caixinha.
esse é um risco dos dois, né, dos dois. Tem gente que sempre me pergunta, eu sou melancólico, qual que é o melhor para me relacionar? O seu com qualquer um, desde que você esteja trabalhando a sua maturidade. Então, o melancólico e o fleumático, eles têm essa questão da vida privada, né, dos dois ali no seu mundinho, e eles precisam desenvolver essa habilidade de ir para a relação social, essa habilidade de falar, né, palavras de afirmação, eu te amo, você é importante, que bom que você fez isso, né? Porque senão os dois ficam fugindo e se escapando por ali, né? E aí a relação fica aquela relação sem alegria, né? É um grande risco do melancólico e do fleumático. Porém, também é uma relação muito rica, os dois são introvertidos, então os dois são muito observadores, né? Pensam para falar, né? Então, assim, tem pontos positivos e os pontos, né, de desafios. Agora, melancólico e sanguíneo. Tem algo muito engraçado nessa relação desses dois, que é algo assim, que difere eles, que um olha pro outro, como que você pode ser assim? E que ao mesmo tempo atrai. Que é o quê, Gustavo? Que é o senso de otimismo né? O sanguíneo, ele é muito otimista, que vai dar certo. E o melancólico, aquela coisa mais triste, mais para dentro, né? Mais arrastado. Então, assim, mais introvertida no sentido de observador, enquanto o sanguíneo olha tudo, né, com muita alegria, o melancólico tá ali observando, não sei se vai dar certo, né? Então, assim, tem essa diferença que ao mesmo tempo que fala assim, gente, que pessoa esquisita, né? Que afasta, também atrai, né? Os dois. Enquanto o sanguíneo traz essa leveza, né, para a vida do melancólico, essa alegria que não é base, não é base do melancólico, sabe? É nós, o sanguíneo, que trouxemos alegria para a vida de vocês, tá bom? Então, venhamos, vamos concordar com isso. Então, o melancólico, assim, a gente precisa de ter no nosso grupo de amizade, sabe? Amigos melancólicos, vocês precisam ter pessoas sanguíneas na vida de vocês, para vocês poderem, né, viver a alegria, senão vocês ficam muito no mundo introverso lá, de vocês. E aí a gente traz essa leveza, enquanto também os melancólicos nos levam os sanguíneos à introspecção, à ordem, porque o sanguíneo é muito organizado, né? Então o melancólico vai ajudar ele a se organizar, a ter constância, a ter princípios, né? Então traz esses valores, né? Um complemento, vocês percebem, gente? Um complementa o outro, a gente precisa da terra, a terra para ainda essa alegria ser maior. Certo? Conta pra gente como que é a relação de vocês dois. O que você pode contar? Que ela não vai brigar com você, né? Claro. De vocês dois. Que você queira compartilhar, Gustavo. Uai, assim, eu acho que o grande desafio é essa divergência de intensidade. O que eu digo intensidade não no sentido de profundidade, mas sim intensidade no sentido horizontal. Tipo assim, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, não, e nós vamos fazer isso e aquilo, e eu falo, pra quê? Não, vou ficar quieto aqui, tá tão bom aqui. Uhum. Aí, É, né? é, Aceitar, sair, aceitar. Porque o sanguíneo, ele precisa de relacionamento. O melancólico, não. Ele tá tudo bem. Entendeu? Então, então, assim, é um desafio, né, para vocês, o melancólico ir um pouco, sair um pouco com o sanguíneo, né, porque senão ele morre, o sanguíneo morre se ele ficar sem relacionamento, sério. E o melancólico, se ele ficar só em relação, em festa, no povão, ele também, ele vai ficando perdido, ele se perde. Então, um precisa ajudar o outro, né? Uma outra coisa que tem que ter muito cuidado, porque o melancólico, ele é muito... ele pensa para fazer, então ele é muito exigente. Lembra da carga de exigência do melancólico? E aí o sanguíneo não consegue. E o que o melancólico geralmente faz? Fala, reclama, expõe. Isso vai. E às vezes ele expõe exigindo e acaba que o sanguíneo se perde. Ele fica uma pessoa insegura em si mesmo, não sabe que ele é bom, porque o outro tá sempre cobrando. Então, um grande cuidado que a gente precisa ter é esse de saber falar também. O melancólico precisa saber como cobrar, né, do sanguíneo para não ficar essa coisa de o sanguíneo se perder, tá bom? Agora o melancólico e melancólico.
seria perfeito, os dois no seu mundo, exigente ao máximo, né? Só que também estaria um problemão. Exigente demais um com o outro, entra numa competição eterna ali de quem é melhor. Então, assim, tem que ter cuidado também. Melancólico, melancólico, vocês vão viver só no mundo de vocês, né? As pessoas precisam te ver vocês, ouvir vocês, né? E vocês também precisam disso, dessa relação, porque vão acrescentar também na vida de vocês. O mundo não é só vocês dois, tá? Quem é melancólico que se relaciona com melancólico, o mundo não se resume a vocês. Tem mais gente no mundo precisando, né? De vocês. Então, esse é o desafio do melancólico com o melancólico. E o melancólico com o colérico? É um relacionamento de um forte compromisso. Porque são pessoas que levam muito a sério os compromissos, né? Só que são secos, então assim, eles precisam aprender a se comunicar. Enquanto o melancólico, ele demora para ação, um grande problema nesses dois. O melancólico demora para fazer as coisas, né? O colérico, ele já é para ontem. Vamos fazer. A gente vai fazer assim. Então, se eles não se respeitarem, se o colérico não aprender a ouvir o melancólico, a entender que ele tem o tempo dele, nossa, gente, briga na certa, pega fogo, entendeu? A relação. Então, assim, realmente precisa, né, do amadurecimento dos dois. Vocês percebem que nenhum relacionamento é fácil, né? A gente vai lidar com pontos positivos e negativos, que é onde a gente vai trabalhar para desenvolver. Gustavo, desses aí, tem alguma pessoa que você já tem algum exemplo que você conviveu com fleumático, melancólico, colérico, que você lembra e que você queira comentar com a gente? Acho que melancólico, não me lembro, assim, muito próximo, mas agora fleumático e colérico demais. Assim, colérico, Tem algum exemplo? eu tenho uma amiga minha que, assim, que é colérica ao extremo e que a gente tem que ficar competindo, qual que é o plano que vai seguir, se é o meu ou se é o dela. Sim, 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 sim. Exatamente, gente. Colérico, esses dois, porque os dois, né, têm um plano, um planejamento, e aí, qual que vai? Qual que é melhor? É claro que o melancólico vai dizer, né, o meu é o melhor, porque eu pensei muito tempo para tomar essa decisão, né? Então, assim, é realmente um desafio para todas as relações, certo? Gustavo, você quer falar mais alguma coisa? Tem algum... conta pra gente um pouquinho como que foi essa questão, como de descobrir seu temperamento. Você começou a me contar, a gente conversando, conta pra gente, quando foi que você ouviu falar sobre isso, como que isso te ajudou na sua vida até aqui e tal. A primeira vez que eu ouvi falar disso daí foi no reencontro da minha igreja. Assim, minha igreja é a igreja em células Uhum, e tem alguns encontros assim no caminhar de procedimentalidade mesmo da igreja. uhum. Aí esse é o terceiro e foi quando eu fiquei sabendo. Deve ter mais ou menos uns 8 anos, 9 anos mais ou menos. Legal. Foi Isso quando eu descobri. contribuiu para sua vida. Demais, porque aí eu conheci os quatro temperamentos, né? E pelo menos assim, superficialmente eu consegui entender aonde eu estava, né? Aí foi onde eu comecei a tentar trabalhar. É E estudar. eu também tive a ajuda de uma pastora minha, né? Que até hoje é minha pastora, que ela me tratou com mãos de ferro até conseguir me Melhor. moldar essa melancolia toda. É isso. Gente, falta 1 minuto e 56. Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar a nossa live? Eu vou deixar 5 segundos para vocês mandarem perguntas se tiverem alguma dúvida. Meu Deus, acaba muito rápido, Gustavo. Não acabou? Nossa, já passou, gente. Ninguém mandou. Vamos agradecer. Gustavo, últimas palavras para a gente finalizar a live. Pode falar. Pai, eu faço uso das minhas palavras, é tentar melhorar para tanto nós também e para a gente poder nos doar de uma forma melhor também para as outras pessoas. É verdade. Gente, muito obrigada, Gustavo, por aceitar. Gente, vocês que me acompanharam, muito obrigada. Foi ótimo esse momento. Eu espero ter contribuído muito para vocês. Eu quero que vocês corram lá no meu Instagram e vão dar
né? O que que vocês querem ver aqui? Quais lives vocês desejam ver para vocês mandarem lá e eu poder, né, poder fazer aqui lives de acordo com a necessidade de vocês também. Muito obrigada, espero ter ajudado bastante. Não esqueça, busque amadurecer, busque ajuda se você não consegue sozinho, tá bom? Busque, né, na terapia, busque lendo, mas se desenvolva. A gente precisa a cada dia nos desenvolver. A gente já tem tanta tecnologia desenvolvida, então a gente precisa buscar também desenvolver o nosso ser, né? E eu espero contribuir muito com vocês. Muito obrigada, vou terminar. Tchau, tchau. Tchau, Gustavo. Tchau. 28 segundos. Tchau. Vai ficar Até mais. salva, tá, gente? Até mais.